Você por acaso já ouviu falar da história do Marco Aurélio, um jovem escoteiro de 15 anos? Você sabe o que aconteceu com ele? Você já ouviu falar a respeito desse caso? Essa história vai começar em 1985, numa cidade do interior do estado de São Paulo chamada Piquete. E o caso começa quando Marco Aurélio decide participar de um grupo de escoteiros, o Grupo Escoteiro Olivetano, e de uma expedição ao famoso Pico dos Marins, um dos pontos mais altos do estado de São Paulo. É importante dizer e ressaltar aqui que o Marco Aurélio era um jovem extremamente amoroso e que não demonstrava ter conflitos com ninguém. Então ele era um jovem de bom convívio com todos. A nossa expedição começa no dia 8 de junho, quando o grupo se reúne e decide fazer a escalada. O grupo escoteiro olivetano é formado pelo líder Juan Céspedes e outros 3 escoteiros, Osvaldo Lobeiro, Ricardo Salvioni e Ramatiz Rom. No começo, eles decidem fazer um acampamento, uma base de apoio, na propriedade de um morador local chamado Afonso Xavier. E a expedição se inicia. Até que em certo ponto, um dos escoteiros sofre uma lesão no joelho, o Osvaldo, e isso impossibilita que o grupo continue a sua escalada. Uma coisa importante a ser dita: o Pico dos Marins é um dos pontos mais altos do estado de São Paulo e ele tem vários momentos de subidas íngremes, ele tem certo risco, mas também é considerado uma escalagem de nível médio, o que não requer muitos instrumentos sofisticados para fazer essa escalagem. Então, provavelmente o grupo também não teria levado esse tipo de equipamento para fazer essa aventura. Bom, o grupo paralisa ali por causa do acidente do Osvaldo, nessa lesão no joelho, e é aí que acontece a falha trágica, é aí que acontece e que o líder do grupo, Juan, toma uma decisão que vai acabar mudando a vida de todos. Juan decide que Marco Aurélio vai descer na frente do grupo, separado e sozinho, marcando o caminho. O Marco Aurélio era o monitor do grupo e por isso é que ele foi o escolhido para fazer esse trajeto. O grupo combina que o Marco vai marcar o caminho que ele está fazendo com giz. Ele vai escrever o número do grupo escoteiro olivetano, ele vai escrever o número 240 nas pedras, deixando o caminho marcado, e o grupo vai vir atrás fazendo esse percurso. Agora aqui começam as perguntas. Será que essa foi verdadeiramente a melhor decisão a ser tomada? Fazer essa separação, enviar um jovem escoteiro de 15 anos na frente, sozinho? Será que... Qual foi o motivo que o Juan teve para tomar essa decisão? Para fazer essa separação e enviar o jovem na frente? Mesmo ele sendo considerado um bom escoteiro, ter técnicas de sobrevivência na selva ou ser o monitor do grupo? Essa é uma das grandes perguntas. O Marco tinha um apito para que ele conseguisse também fazer algum tipo de comunicação com o grupo. Mas, depois de 15 minutos, não se encontram mais nenhum vestígio a respeito do Marco. O grupo encontra 3 pedras, na verdade, que foram marcadas com o número 240, indicando que ele teria passado por ali. Mas, aqui acontece já uma coisa que eles consideram estranha, é que o caminho escolhido pelo Marco era bastante íngreme, o que dificultaria a descida para o Osvaldo, que estava lesionado. Então eles não entendem direito por que esse caminho teria sido escolhido pelo Marco. Juan, então, vendo esse caminho que teria sido tomado pelo Marco Aurélio, ele decide, contra a opinião dos outros 3 escoteiros, ele decide não seguir o caminho que estava sendo indicado e marcado com giz pelo Marco Aurélio. Ele decide seguir por um caminho alternativo, na esperança de encontrar com Marco Aurélio só lá na frente, no acampamento, e não seguir mais o que estava marcado com o giz, as 3 pedras marcadas pelo Marco Aurélio. Então eles descem contra a opinião dos outros escoteiros, eles descem por um caminho alternativo. O Juan decide voltar para procurar Marco Aurélio por conta própria e sozinho. E ele permanece 5 horas nessa busca. 5 horas.
E só quando ele retorna, porque ele não encontrou nada, nenhum vestígio, nenhum caminho, só quando ele regressa ao acampamento é que ele avisa as autoridades sobre o desaparecimento do jovem. Aí, uma grande busca começa. Uma extensa busca que dura 28 dias. Envolveu 300 pessoas, incluindo policiais, bombeiros, alpinistas, guias, cães farejadores. Eles fazem uma grande varredura e uma grande busca por toda a região, procurando por vestígios, por sinais, por marcas de caminhos, por qualquer pista que seja. E olha só que interessante, uma das pessoas que participou de toda essa busca afirma com certeza que se Marco Aurélio estivesse lá, eles o teriam encontrado. A família, em desespero também para encontrar o jovem, acaba criando um blog e utiliza da foto do irmão gêmeo de Marco Aurélio, que se chama Marco Antônio, tentando mostrar o que seria o rosto atual, a imagem atual do Marco Aurélio, para ver se alguém tem alguma notícia, para ver se então, se ele tivesse se tornado um andarilho, se ele tivesse se perdido, tivesse sofrido alguma amnésia, e ele poderia ser encontrado pelo seu reconhecimento facial. Mas ninguém acha evidência nenhuma, ele não é encontrado. E também essa teoria também não faz grandes sentidos assim, porque o Marco teria, de alguma maneira, buscado notícias ou contato com a sua família, o que normalmente acontece nesse tipo de caso. O caso então é reaberto em julho de 2021, após uma denúncia acontecer, de que Marco Aurélio teria sido assassinado por um morador da região. E essa denúncia leva, então, todas as equipes a fazerem uma nova busca e novas escavações na região onde a mochila dele havia sido encontrada. Mas nada é efetivamente encontrado. Agora, em 2018, acontece uma coisa que é bastante significativa e que pode ter a ver de alguma maneira, ou conversar de alguma maneira com este caso também. Porque um francês chamado Eric Welterling, ele decide, em 2018, também escalar o Pico dos Marins. Esse francês tem 54 anos, é um atleta renomado, ele tem muita experiência nesse tipo de expedição, nesse tipo de prova, de escalar montanhas. Ele conhece muito bem a região e ele já havia feito esse percurso no Pico dos Marins. Mas ele decide fazer essa expedição de novo e sozinho por conta própria. Após algumas horas de desaparecimento, a esposa dele comunica também todas as autoridades de que algo poderia ter acontecido com o Eric, porque ele estava desaparecido e não tinha retornado da expedição. Então, no caso do Eric, uma nova força-tarefa é levantada. Ela mobiliza mais de 500 homens, ela conta com drones, com cães farejadores, e eles fazem uma varredura numa área de 150 km², mas não encontram nenhum vestígio com relação ao Eric, que fica desaparecido por 15 dias. As buscas se encerram também, não há nenhuma prova, nenhuma evidência com relação ao Eric, e o caso caminha também para não ter sido solucionado da mesma forma como o caso de Marco Aurélio. 2 dias após o encerramento de todas as buscas de Eric, um fazendeiro da região, percorrendo a sua própria propriedade, encontra o corpo já de Eric sem vida, perto do riacho e de um desfiladeiro que havia na sua propriedade, perto de um penhasco que havia por ali. Então ele é localizado já sem vida. E a polícia considera de que o francês, Eric, de 54 anos, por não ter equipamento, por não ter alimentação, por não ter como se abrigar do frio, possa ter morrido de desnutrição e hipotermia. Agora, esse incidente também com o Eric nos leva a essa reflexão. Será que isso também não teria acontecido com o nosso jovem Marco Aurélio de 15 anos? Se isso acontece, se esse incidente acontece com um cara experiente de 54 anos, o que não aconteceria com um jovem de 15, escoteiro novo, moço? Essa reflexão fica e ela permanece também nessa tentativa de encontrar o que poderia ter acontecido com o Marco Aurélio, sendo que a gente não tem nenhuma prova, nenhuma evidência e nenhum vestígio do que...